Devocional Diário. É hora de ouvir a palavra. Olá, meus amados irmãos, graça e paz. Hoje é quarta-feira e estou chegando com mais uma edição do Devocional Diário Novo Tempo. André foi procurar o seu irmão Simão e disse-lhe: encontramos o Messias, que significa Cristo. João capítulo 1, versículo 41. Quando pensamos nos grandes homens e mulheres da Bíblia, André não vem necessariamente em nossa mente. Em vez disso, geralmente, tendemos a pensar em alguém como Pedro, que era irmão de André, ou ao apóstolo Paulo. Mesmo assim, André desempenhou um papel importante na obra de Deus. André havia se comprometido a seguir João Batista, um personagem pitoresco que pregava que as pessoas deveriam se arrepender. João foi uma figura nacional durante o seu ministério. Na verdade, o historiador judeu Joséfo escreveu mais sobre o ministério de João Batista do que sobre Jesus. Mas quando Jesus entrou em cena, João percebeu que sua obra estava concluída. Ele havia sido uma voz que clamava no deserto, preparando o caminho para a chegada do Senhor. E quando Cristo começou o seu ministério público, João disse: veja o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, versículo 29. Em outras palavras, o meu trabalho aqui foi feito, e ele é aquele que você deseja seguir. Então André seguiu a Jesus, mas o fez com certa cautela. Um dia, quando Jesus viu André e outro discípulo seguindo-o, virou-se e perguntou-lhes: o que querem? Sem dúvida, eles ficaram um pouco perplexos, mas eles conseguiram perguntar a Jesus onde ele estava hospedado. Jesus respondeu: venham e vejam. Não sabemos para onde Jesus os levou, mas sabemos que ele não tinha casa. Em uma ocasião ele disse: as raposas têm tocas para morar e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Está no livro de Mateus, capítulo 8, versículo 20. A Bíblia nos diz que quando as pessoas voltam para suas casas em Jerusalém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Para André não se tratava de ver onde Jesus morava. Em vez disso, tratava-se de descobrir quem era Jesus. André estava curioso, ele queria saber, e não há nada de errado em querer saber por si mesmo. E nós também deveríamos saber por nós mesmos. Aqui está uma coisa interessante sobre André. Assim que viu, ele se convenceu. Uma vez que ele soube por si mesmo, ele se tornou um crente. E adivinha o que ele fez a seguir? Ele foi procurar o seu irmão. Geralmente, os evangelistas mais zelosos são aqueles que acabaram de chegar a Jesus Cristo. Não é incomum em nossos eventos evangelísticos que alguém que tomou uma decisão por Cristo na primeira noite traga amigos e familiares nas outras noites. O que é ótimo em André é que quando lemos sobre ele na Bíblia, ele sempre traz alguém a Jesus. Não lemos sobre André pregando para milhares, mas seu irmão Pedro fez isso no dia de Pentecostes. Se tivéssemos mais Andrés no mundo, teríamos mais Pedros. Agradeça a Deus pelos grandes homens e mulheres que Deus usa para tocar milhares de pessoas. Mas também agradeçamos a Deus por todos os Andrés que trabalham nos bastidores. Eles são os heróis anônimos da fé. E nunca esqueça que Deus é bom o tempo todo Deus é bom. O nosso canal no YouTube é Devocional Diário Novo Tempo. Inscreva-se, ative o sino de notificação, comente, compartilhe e deixe o seu like. A qualquer momento estarei de volta com mais uma palavra de Deus para a sua vida. Até lá e fique na paz do Senhor.
devocional.